Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tô começando a gravar o vídeo mais tarde hoje, né? Infelizmente domingo aqui vai sair mais tarde o vídeo, mas também vai sair vários vídeos aí durante a semana. Aqui é o momento em que a gente pega a lição em inglês, lição da Escola Sabatina da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em inglês, que estamos estudando o livro de Êxodo. Pegamos esses detalhes em inglês e trazemos para o português, começamos a conversar um pouco para trabalhar, para ajudar você a melhorar o seu ouvido, aí, o seu listening de inglês e assim impulsionar seus estudos. Agora aqui, ó, Sunday, August 24, ou seja, dia 24 agosto, domingo. The Code of the Covenant, né? Covenant é a aliança que Deus fez com os filhos de Israel, né? E esses aqui são os códigos. At Sinai, when they giving his law, a lei de Deus, né? God set the foundation of teaching his people how through the connection with him they could live whole lives. Então, de que maneira que eles poderiam manter a conexão com Deus e viver uma vida santa? É isso que nós vamos estudar. E essas são as leis adicionais que ele deu para mostrar para o povo: ó, vocês têm que ser diferente do pessoal aí, a sua lei, os seus códigos de vida têm que ser moralmente melhores do que os outros. But the principles of the law needed to be applied in everyday lives. So God gave additional laws, essas leis adicionais, so-called Code of the Covenant. Então, existem leis que são leis adicionais aos 10 mandamentos. Essas leis, elas têm esse princípio de fazer eles serem diferentes do povo ao redor e ter uma melhor conexão com Deus, mostrar que eles realmente são um povo diferente, um povo santo. It was responsibility of Jews to watch over this law and apply them correctly. Então, os juízes eles deveriam respeitar essas leis e aplicá-las de maneira correta. E a gente vai ver, não todas, é óbvio, né? Mas a gente vai ver algumas leis que dão a ideia de como essas leis são leis superiores e leis mais justas, né? Para todo mundo. Então, em Exodus 21, 1 to 32, a gente não vai ler tudo, a gente vai ler um pedaço que diz o seguinte, começo aqui. Now they are the ordinance which you are set before to them. Ou seja, essas são as ordens, ordenanças, né, os mandamentos, as leis que eu vou dar para você falar para eles. If you buy a Hebrew slave, não, se você comprar um escravo, né, é bem diferente a maneira de escravidão que nós vemos na escravidão medieval, a escravidão grega, a escravidão moderna, né, que foi menos de 100, 150 anos, né, se pensar que 150 anos a gente tinha escravos, mas é muito diferente da escravidão nesses dias, tá? Mas olha só que ideia. If you buy a Hebrew slave, se você comprar um escravo hebreu, he shall serve for 6 years, but on the 70th he shall go out for free without payment. Ou seja, se você comprar um escravo, esse escravo ele vai te servir por 6 anos, 6 years. After it, you need to go out. They need to go out. They need to be free. Ele precisa ser liberto depois desses 6 anos. Veja só como que é interessante. Enquanto aqui na escravidão moderna, na escravidão que tivemos aí nos últimos 150 anos, há 150 anos atrás, se você tivesse escravo, basicamente ele ia te servir pela vida inteira, né, sem possibilidade de sair. Agora aqui não, aqui já tem a primeira coisa, ó, se for um escravo, você só vai ter 6 anos. Né, depois de 6 anos ele vai ter que ir embora. Né? Escravo e servo é muito semelhante, mas escravo geralmente é uma pessoa que está ali pagando uma dívida. Né? E só que essa dívida tem limite, né? Não é uma forever, ok? Tem alguns contratos, alguns acertos que pode ser que a pessoa queira ficar para sempre, mas pode ser que não. Então tem alguns acertos. Vamos ver aqui na hora. If he comes alone, ou seja, se ele veio sozinho, he shall go alone out, ok? Então, go out alone, ou seja, se ele veio sozinho, ele pode ir embora sozinho. If he is a husband of a wife, se ele se tornou o marido de uma mulher, and his wife shall go out with him. Então, se ele veio e ele é marido de ele se casou, agora que ele está indo embora, durante esses 6 anos, agora ele vai embora com a mulher dele. If his mother gives his a wife, né, seu master, give him a wife, and she bears his a son or daughters, the wife and her children shall belong to her master. Então imagina que eu tenho um escravo, e daí esse escravo que eu comprei esse escravo, eu tenho que pegar e libertá-lo em 6 anos, mas ele pega e vai lá e casa com uma escrava minha.
né? Essa escrava minha, ela continua sendo minha, os filhos continuam sendo meus, e ele pode ir embora sozinho, né? Daí, poxa, mas isso é injusto. Não, é por causa que a maneira da época era muito mais cruel que isso. Então aqui ele está dando algumas limitações de como seria essa servidão ali. Né? É muito difícil a gente comparar com a cabeça de como era a escravidão aqui. Mas a ideia é que, ó, se tiver que ter escravidão, vai ter que ser escravidão nesses termos. Senão, não vai ter escravidão. Basicamente é isso. Ah, e aqui vai dizendo, né, sobre a questão. Que ele não, que ele só porque ele poderia ir sozinho, ele poderia voltar sozinho, ir embora sozinho, mas deixar a esposa. E é complicado, imagine. But if his slave prince says, I love my master, my wife and my children, I will not go out as a free man. Então, se o escravo ele falar, não, eu não quero ir embora daqui, eu quero ficar com a minha esposa e com meus filhos, eu não quero mais ser um homem livre. Then his master, you should bring him to God, and we shall bring him a door of doors port. Então ele vai lá na porta da tenda da congregação lá e tal, vai levar esse escravo a Deus ali na frente. And his master shall a piece of his ear as a wall. Wall é tipo um pedaço de ferro, sabe? É quase um brinco. Ele vai ter que pegar e prender um negócio ali na orelha dele. And she shall serve him permanently. Então, o escravo ele pode decidir se ele vai ficar escravo para sempre ou se ele vai voltar para a vida normal. E olha que interessante. O cara ele é escravo, ele está numa situação ruim, mas só que não é para sempre. Ele pode escolher, ele pode ficar ali ou ir para sempre. É muito diferente da escravidão recente, que a pessoa basicamente não tinha opção alguma, né? Era escravo e acabou. Então, isso aqui é só um exemplo de lei, tem outras leis aqui, né? Mas agora a gente trouxe mais essa demanda da lei da escravidão aqui. E aqui ele vai perguntando, né? What specific regulations are given regarding rebellious slaves, homicides and bodily injuries? Aqui mais pra frente a gente vai ver a lei do homicida, né? Eu não vou achar aqui aonde tá, but basically, if you murder someone, you need to be jailed, okay? But you can go out for other city, and in that city you can be free. You can be free Jude, not Jude by the others that know you or the others that maybe can try to murder you, you know. Então você vai ser julgado de uma maneira mais. Se você matou uma pessoa, você pode não ser julgado naquela cidade, você pode correr para outra cidade para se refugiar lá. E nessa outra cidade, o teu julgamento vai ser, entre aspas, mais justo, porque as pessoas que vão vir atrás de você não vai ser julgado por aquelas pessoas que já estão com raiva de você, você vai ser julgado por uma outra pessoa. Então, é uma série de leis que tenta dar tenta dar um respaldo para os novos juízes que foram formados há uns 2 capítulos que a gente leu atrás. Eles foram formados, esses novos líderes, esses novos juízes. E como que eles iam julgar casos complexos. Então, a Bíblia traz assim, leis para elucidar como que eles poderiam resolver esses casos complexos. So, the Code of Government is described in several chapters. Here in Exodus 21 and 23, basically diz aqui, mas tem mais leis, né? Mas isso aqui são algumas que são descritas, né? Desse Code of Government. All these regulations and law were intended to stop the avarice of evil and build an orderly society. Então, olha que legal. Essa ideia, essas leis, elas são mais para ordenar a sociedade. Elas têm um princípio. O princípio delas não é, poxa, a Bíblia está apoiando a escravatura. Não, não. Ela está pondo regras e está pondo freios para que isso não se torne uma coisa ruim. A ideia é que, ó, todo mundo vive, digamos assim, imagine que todo mundo vive fumando. Eu sei que fumar é ruim, eu não quero que ninguém fume. Mas eu não consigo colocar uma lei que, ó, proibida, a partir de agora ninguém consegue fumar mais. Não, o pessoal vai continuar fumando. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar leis para os juízes olharem isso daí e começarem, ó, cara, melhor se não fumar, assim, começar a dificultar isso daí. É mais ou menos essa ideia. Vamos criar leis para fazer com que o povo possa se organizar melhor, porque a partir de agora eles vão ser uma sociedade, eles têm que ter leis para conviver juntos. Mais ou menos essa é a ideia da lição de domingo. Te vejo na próxima. Bye, bye. Joy and a joy at the mountain. Like joy on the mountain, like joy on the mountain, in my joy. And like joy on the mountain, and like joy on the mountain, and like joy. Mountain, we must joy.